E falando lembranças, né, que ficam na memória, uma coisa que eu sempre me lembro, profundo, que foi, muito embora eu fosse muito criança, pode não ter assim um significado talvez se fosse hoje, não sei. As crianças são muito fáceis de ser manipuladas, né? Coitadas, crianças ficam entre um lado e outro, acaba tendo que obedecer esse adulto, aquele adulto. E quando se fala das rodoviárias lá de Brasília, uma das coisas que eu me lembro da rodoviária de Taguatinga, não é especificamente da rodoviária de Taguatinga, um episódio que aconteceu que tinha o nome rodoviária. Sempre quando eu falo assim que nós éramos muito pobres, que a vida de pessoas pobres é muito difícil, tem gente que às vezes não consegue entender ou acha que é exagero, ou não é bem assim, é só para fantasiar, é só para poetizar, mas quem vive a pobreza sabe que não é assim. Quem vive a pobreza sabe que a situação é muito pior do que sendo falada. Quem vive, falar é uma coisa, viver é outra. Igual como eu já morava no Gama e a minha avó morava em Taguatinga. Ela morava no fundo da casa de um dos irmãos dela. E aí, ela tinha ido lá em casa, eu não sei se era férias ou se eu ainda não estudava, que eu era muito criança, eu acho que essa época eu ainda não estudava. Aí aconteceu que a minha mãe, não, leva a Sandra, porque os problemas que é claro que eu não vou mencionar aqui agora, mas leva a Sandra, e a minha avó, muito pobre, o dinheiro contado, as moedinhas, né? Aí ela, mãe, quando chegar lá na rodoviária, você pega o circular, a senhora, né? A senhora pega o circular, a senhora não leva a Sandra a pé, não deixa a Sandra ir a pé, porque a Sandra não dá conta de ir, a Sandra não dá conta de ir. E eu lembro dela ter falado essas palavras, e é claro que eu não sabia qual que era a distância da rodoviária lá no rodoviária de Taguatinga, lá onde a minha avó morava, nem sei o nome do setor, nem sei o nome do endereço. E essa época também isso para mim não tinha significado. E eu me lembro que no caminho, né, quando descemos do ônibus, a minha avó pegou na minha mão, né, porque eu era muito criancinha. Fia, nós vamos andando mesmo, nós vamos andando mesmo. Você dá conta de ir, você é forte, né? Mas você não fala para sua mãe que você tá indo a pé, não. Se a sua mãe perguntar, você fala que nós fomos de ônibus. São lembranças, né? Profundas, porque eu me lembro que eu andei muito. Aí ela falava, já tá cansada? Eu falava que tava, não, já tá chegando. Não, já tá chegando. E eu andei. A minha mãe nunca perguntou e eu nunca falei. Foi até minha mãe morrer sem ela saber que esse dia eu saí da rodoviária de Taguatinga e fui para casa da minha avó a pé. Então hoje é uma das lembranças que eu tenho, que eu sempre comento, são das rodoviárias, né? Claro, né, sem dúvida que as rodoviárias sofreram uma transformação muito grande. E das rodoviárias que eu tenho lembrança, são principalmente 3 rodoviárias, né? As rodoviárias do Plano Piloto, a rodoviária do Gama e a rodoviária de Taguatinga. E como o Brasil estava no início, né, década de 60, 70, é claro que as rodoviárias não tinham estrutura, principalmente de Taguatinga e do Gama. Eu me lembro de algumas estruturas, assim, bem precárias. A rodoviária do Gama tinha muita lama. No Gama chovia muito quando eu era criança. E uma coisa assim que me marcou muito, que eu tenho muita lembrança, é que eles vendiam milho lá na rodoviária, milho assado, né? Vendia milho cozido e vendia milho assado. E provavelmente quem vendia tinha uma renda muito grande nessa época, porque muitos e muitas pessoas, muitas famílias que foram para Brasília vieram justamente daqui do Goiás e de Minas, né? Que são os lugares onde as pessoas gostam muito de milho. Com certeza tinha uma renda muito boa.
tinha uma renda muito boa, sim, aos meus olhos, né, meu ponto de vista, eu não sei, mas era uma das formas, né, das pessoas mais pobres, mais humildes, conseguirem o seu sustento. E o milho, eu me lembro, assim, que era aquela churrasqueira bem primitiva, né, ou tradicional, que era no carvão mesmo, aí eles ficavam assoprando, assim, bastante, né, abanando, e a fumaça ia bem distante, e tinha a palha, né, que eles colocavam milho assado, na palha ficava bastante bonito. Ele ficava com uns queimadinhos assim por cima dos grãos. E o milho cozido também, né, aquele cheirinho bem saboroso, aquele a água bem fervendo mesmo, aquela fumaça saindo daquele panelão, né. Então foi uma das marcas que deixou aqui na memória, né. Outra coisa que eu me lembro muito bem era os ônibus que tinham um cheiro insuportável, né? Que eram os ônibus ainda antigos e os ônibus eles tinham um cano por cima, assim, por trás deles, que soltava uma fumaça escura que muitas vezes causava enjoo. Então era uma fumaça realmente repugnante. Então quando se falava de rodoviária, né? Normalmente eu me lembro desses ônibus. Eu me lembro da lama, principalmente lá da rodoviária do Gama, que era muita, muita lama. E era um fluxo muito grande de ônibus, né? Só que as famílias tinham que andar muito, porque naquela época, mesmo quem era de vida assim relativamente razoável, muitos não tinham carro, né? Que hoje em dia carro qualquer pobre tem, antigamente não, tinha que ser realmente muito bem de vida para ter carro. E tinha muita Kombi, eu me lembro que no Gama, em Taguatinga, tinha muita Kombi, eles costumavam falar lotação, né? Então, às vezes, as pessoas pegavam a turmada de pessoas na Kombi. Quem tá indo pro Gama? Quem tá indo pra não sei aonde? Então, era uma coisa assim que foi, pode-se dizer, devagar, né? Tanto a rodoviária do Gama, eu me lembro quando a rodoviária do Gama ficou pronta, aos nossos olhos ela ficou muito boa, né? Porque quem via aquele tanto de lama, né? Aquela coisa assim bem suja, né? Então começou a ter alguns estabelecimentos comerciais, né? Vendendo algumas coisas, vendendo até mesmo roupas, né? Ficou bastante diferente. A rodoviária de Taguatinga, ela sempre teve um fluxo muito maior que a do Gama, que a rodoviária de Taguatinga é pertencente a uma cidade mais próspera, né? Então, automaticamente ela se tornou uma cidade assim que tinha uma quantidade bem maior de pessoas. E a rodoviária de Taguatinga era uma rodoviária que me chamava muita atenção, que tinha pessoas com muitas malas, pessoas que vinham de lugares muito distantes, vinham ou iam, né? Claro, pessoas que vinham do Pará, eu ficava pensando, nossa, do Pará, da Bahia, nossa, esse ônibus está indo para Bahia, esse ônibus está indo para São Paulo, esse ônibus está indo para o Rio de Janeiro, né? Que são coisas muito, muito fora da nossa realidade, ainda mais nós que só vivíamos só dentro de Brasília. Apesar da minha família ter parte de Minas, mas de Minas, todos saíram de Minas e foram para o Goiás, para o interior de Goiás, Ceres, Rialma, ficaram por lá muitos anos para depois, né, na década de 60, no início da década de 60 ir para Brasília. Então, nós mesmo que éramos crianças nessa época, né, que somos da minha geração, não conhecíamos Goiás. Quer dizer, não é que não conhecia o Goiás era um Goiás muito perto, né, ali em volta mesmo. Aí a rodoviária de Taguatinga só começou a ficar. A rodoviária de Taguatinga não, a rodoviária do Gama só começou a ficar um pouco mais populosa, vamos dizer assim, mais movimentada, que eu quero dizer, quando foi surgindo lá Pedregal, Céu Azul, Novo Gama, Valparaíso, né? Então ela já começou a ser uma rodoviária com um fluxo maior de ônibus, né? Mas ainda assim era bem apertado, porque não tinha tantos ônibus, vamos dizer assim. Quando surgiu o Pedregal, eu me lembro que tinha a feira do Pedregal, né? Então, somente aos domingos, gente, era uma quantidade enorme de pessoas que ia fazer feira no Pedregal. Ia fazer compras. Tinha muita roupa, nós mesmos usamos muita roupa lá do Pedregal. E muita coisa de comer, vendia disco, aquela época ainda era época do disco de vinil, né? Então, lá no Pedregal começou a ficar bastante movimentado por causa dessa feira, né? Agora, assim, as pessoas em si, nem tanto,
para ir morar lá, só aquelas pessoas bem pobres que moravam no Gama, que não tinha casa própria, conseguiram, né, com o tempo adquirir uma casa lá no Pedregal. Agora a rodoviária do Gama é uma coisa à parte, né? Do Gama não, do plano, é uma coisa à parte, né, porque o plano piloto é uma cidade que é a capital em si, né, então foi uma rodoviária que eu não vi crescer, eu já me lembro dela grande. É uma rodoviária que o fluxo era muito grande, né? Então tinha a escada rolante. Já naquela época, quando eu era bem criancinha, lá quando eu tinha 6, 7 anos, eu já me lembro das escadas rolantes, né? Eu me lembro do Conjunto Nacional. Então eu não posso dizer que eu tenho lembrança da rodoviária do Plano Piloto crescendo. Eu já me lembro dela grande, dela moderna, né? E aquele espetáculo que era o Conjunto Nacional à noite, né? Ele em si era muito, muito bonito, cheio de luzes, pisca-pisca, luz de várias cores, né? Muda de letra, muda de imagem, né? Os desenhos, então, são recordações que eu tenho das rodoviárias. Eu tive a oportunidade, claro, né, de passar pelas rodoviárias de Planaltina, de outras rodoviárias lá de Sobradinho, mas não eram rodoviárias pequenas. A de Planaltina era uma rodoviária bem pequena. Que foi, nós somos mais vezes do que em Sobradinho, muito embora Sobradinho seja um pouco mais perto do Gama. E as lembranças que eu tenho das rodoviárias são essas, né? O circular lá no Gama, que a gente pegava o circular, que nós andamos de circular poucas vezes, que pessoas pobres andam muito a pé, né? Pelo menos andavam nessa época, a gente não tinha, por mais que o circular fosse barato, a gente não tinha dinheiro para ir e voltar de circular. Se ia, não voltava, se voltava, não ia, ia a pé, voltava, mas geralmente era a pé, ainda mais eu, né, que era jovem, né, não tinha, parece que a distância não era tanta. Mas eu me lembro de uma forma, né, que as pessoas tinham de falar do Distrito Federal, eles falavam Distrito Fedorento. E o circular falava circo lixo. Então, eram umas coisinhas que se falavam em Brasília. Eu não sei se hoje em dia as pessoas têm o costume de falar assim, né? Que marcam, né? Coisas que ficaram na memória da vovó,